Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pelo seu amor, por essa infinita misericórdia, por essa graça não merecida que estamos aqui nesse dia para gravar mais um devocional, um capítulo da Bíblia. Esse é o propósito. E hoje nós estamos aqui em 2 Samuel, capítulo 13, e nós vamos ver aqui, infelizmente, uma história trágica registrada na Bíblia Sagrada de Tamar, que ela acaba sendo violentada, pelo seu próprio irmão Amon. E a gente vê aí, essa questão ocorrendo na vida ali, na família, do rei Davi, Absalão, ele toma as dores da irmã ali daquela situação, acaba matando o próprio irmão. Então, assim, é um contexto bem triste, trágico na história, mas que também não deixa de ser um ensinamento para a nossa vida, Então vamos se alimentar dessa palavra e que Deus fale poderosamente conosco em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ouça essa história com muita atenção, porque é uma narrativa dos fatos, então soa como um contexto histórico, assim, como se fosse um capítulo de uma novela, de um algo assim. É muito envolvente o contexto, apesar de trágico, e triste, mas se envolva na leitura bíblica, Acompanhe a leitura da sua Bíblia, aí na sua Bíblia, ou empreste os seus ouvidos atentamente. Amém? Diz assim: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela, se apaixonou, Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? É importante a gente ressaltar que sagaz aqui é uma pessoa que ela vai fazer tudo para conseguir aquilo que ela quer. Ela não vai medir esforço, ela vai passar por cima de quem ela tiver no caminho dela, Isso é por conta da idolatria. Sim. Aí você fala assim, mas idolatria é porque a idolatria não é só imagem, escultura, é tudo aquilo que ela coloca primeiro diante de Deus. Sim. Então, por exemplo, a pessoa ela idolatra o vício da bebida, é uma coisa ilícita. A gente vai ver aqui que Amon, que era o herdeiro, do rei Davi, um filho de Davi, ele tinha essa fraqueza de se entregar ao vício da bebida, Então ele se embriagava. No entanto, que a gente vê no contexto aqui, por ele estar embriagado de bebida, ele não consegue nem se defender, Então você vê que o que o vício leva a pessoa, aonde que leva? Leva à morte, leva à destruição, à ruína. A gente vê isso no contexto bíblico acontecendo com diversos homens de Deus. Noé, que ficou despido ali, que bebeu, se embriagou de vinho, que passou vergonha, sabe? A gente vê aqui, por exemplo, aqui no contexto também aqui, Belzazar, que perdeu a responsabilidade sobre todo o seu reino e sua própria vida em Deuteronômio 5. Ló também, que se embriagou e teve problema lá com as suas filhas, Sim. Ele acabou se empregando e cometeu o ato de incesto. Então, assim, um abismo acaba chamando o outro. Sim. A pessoa, ela não se abstém disso e faz disso o seu senhor, o seu senhorio, acaba trazendo consequências. Sim. Né? Então, assim, sendo Jonadab, a Bíblia ela é enfática aqui, ela faz questão de ressaltar que ele era sagaz. Então, sendo ele sagaz, ele é despertado nele uma preocupação, porque Amon, filho do rei, tipo assim, não te falta nada
Então ele pergunta aqui para ele, né? E lhe disse: por que tanto emagreces de dia para o dia, ó filho do rei? Não me dirás, né? Me diga. Então disse Amon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Na verdade, também não era um amor, né, gente? É a obsessão. A paixão, é aquele negócio que arde, que queima, que você quer muito, mas depois da satisfação ali, ela morre, ela apaga, é uma coisa passageira. Agora, o amor, não. O amor, ele é acrescido, ele vai, conforme vai convivendo, você vai cuidando e zelando, ele vai só aumentando, né? O amor é diferente. Mas aqui a Bíblia diz que ele falou, né? Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e tirou os bolos diante dele. Porém ele recusou a comer. Disse Amon: fazei retirar todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amon a Tamar. Aqui é também interessante a gente ressaltar que aquele contexto não era um contexto, um ambiente hostil, nem preocupante para Tamar. Era o irmão dela, ela era filha do rei, a segurança dela ali, ela não achava de hipótese alguma que ela estaria em perigo, né? Ela confiava nele. Então disse Amon a Tamar: traze-me a comida à câmara, e a comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Amon, seu irmão, à câmara, a cama, né? Quando lhe os oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Olha só que interessante como que essa moça, ela foi sábia, né, ali naquele contexto. Ela questionou o irmão, né? Ela falou para ele: não se faz assim, Israel. Né? Ela lembrou ele: olha, meu irmão, não é assim que as coisas acontecem por aqui. E não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Então, assim, eu acho que diante de tantos argumentos, ela viu que ele continuava insistindo. Ela chega aqui e fala, né? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Então, eu acredito que ela veio argumentando e ele insistindo até que ela chega a pôr. Ela não era o que ela queria, né? Ali, casar-se com o irmão e tal. Mas diante daquela insistência dele, ela fala: agora, pois, né? Diante de toda aquela situação, fale ao rei, ele não me negará a ti. Porém, né, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Amon sentiu por ela grande aversão. A Bíblia que fala, né, que ele forçou-a e se deitou com ela, eu acredito que esse ficaria um termo muito forte colocar aqui, estuprou, né, a irmã. Então eu coloco aqui que se deitou, a gente está nítido aqui vendo que realmente foi um estupro, porque ela não estava a favor daquilo. Ele tomou ela à força, ela era... Foi consensual, né? Não foi, né? Então tá bem claro. Depois Amon sentiu por ela grande aversão. Então olha o que acontece com a paixão, né? Depois que a pessoa ela conquista, ela é um jogo de prazer, a paixão, que arde, que queima. Então, quando a pessoa consegue conquistar, aquilo passa de uma tal forma que a pessoa esquece a outra, que ela não quer nem ver pintada de ouro.
e maior era a aversão que sentiu por ela, que o amor que lhe votara. Disse-lhe Amon: levanta-te, vai embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o seu moço, que o servia, e disse: deita fora esta, e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas do rei. Era interessante que naquela época se destacava as vestes. Então, a mulher aqui que usava as vestes de mangas compridas, né, com cores aqui mais fortes, era destacada como uma virgem, uma donzela. Mesmo assim, o servo deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque odiava Amon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, olha só, depois de 2 anos, então Amon ficou com aquele sentimento ali, só alimentando aquilo no coração dele, preparando ali o momento oportuno para se vingar do irmão, né? Absalão, né? Ficou tramando ali para se vingar de Amon. Tudo com A, tudo parecido, a gente acaba trocando aqui, desculpem. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão, todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que o teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Amon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vô-lo ordena? Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou o seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Amon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amon. Olha Jonadab aqui colocando seu parecer, né? Ele, como um cara bem sagaz, ele falou: rei, né? Desde aquela época lá, ele tá aguardando isso aí. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí, vêm os filhos do rei, segundo a palavra de teu servo. Assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu.
e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e Davi pranteava a seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu indo para Gesur, onde estava há 3 anos. Então o rei cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amon, que era morto. A gente vê que essa obsessão, né, por algo, esse amor desenfreado, no caso de Amon pela bebida, acabou sendo o fim da vida dele aqui ele perdeu o seu reinado aqui nessa vida terrena. Então a gente vê que a pessoa, quando ela busca demais algo, ela coloca as coisas como primeiro na vida dela, acima de Deus, e ainda mais essas coisas ilícitas, né? Porque se for ver a bebida hoje, é um dos vícios que mais levam os jovens, né, as pessoas à destruição, à ruína. Então aquilo que a gente, deseja, almeja, ama mais do que a Deus, pode ser o nosso fim aqui nessa vida. O motivo da queda, né? É o motivo da queda. Você vê Judas, né? O que aconteceu com Judas? Judas, ele era apaixonado, ele amava o dinheiro. E aquilo que ele mais gostava foi o que acabou trazendo ele à ruína. A gente vê aqui Amon, né? Qual que é o grande problema de Amon? É a paixão pela bebida, né? Essa vontade louca de beber, de satisfazer a carne. E isso acabou trazendo, né, a ele essa consequência. Então, assim, isso traz para a nossa vida uma lição, né? Por que nós estamos fazendo a nossa vida? Quais são as nossas paixões, os nossos desejos, que às vezes pode estar nos levando, né, para esse caminho. Se corromper, né? Corromper as coisas de Deus, porque tudo que a gente alimenta cresce, né? Tudo que você foca cresce. Então, se você foca em se alimentar das coisas do reino de Deus, se você foca em ter comunhão com Deus, se você foca assim, olha, na minha vida a prioridade precisa ser Deus. Eu preciso ter um tempo de qualidade com Deus, eu preciso focar em aprender a Bíblia, em meditar na palavra, em ter uma vida sadia espiritualmente. Se você foca nisso, as coisas ao seu redor vão fluir como consequência. Agora, se você foca em qualquer outra coisa e deixa as coisas de Deus como algo secular, como algo que não é prioridade, aí as outras coisas vão crescendo na sua vida e vão se sobressaindo, e quando você menos espera, você está distante das coisas de Deus. Não tem mais aquela alegria, não tem mais aquele amor em estar cultuando com os irmãos, em estar fazendo uma oração, em estar acordando para orar. Tudo isso começa a não fazer sentido para você. Começa a ser tudo muito genérico. Então, cuidado com aquilo que você tem focado na sua vida, né? Foca sim nas coisas do reino de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Como você tem cuidado de você também? Ninguém dá aquilo que não tem, então pensa nisso também. E vale ressaltar que assim, os viciados, né, as pessoas que têm esse vício, não herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, 10 diz lá a respeito disso. Paulo está advertindo a igreja de Corinto, né, que era uma cidade portuária que tinha essa paixão desenfreada pela vontade da carne, pelos prazeres dessa vida. E o pecado, o salário do pecado é a morte, né? A pessoa vai pecando, todo dia ela está ali cavando a sua própria cova, né? Sim. Uma hora ela dá uma morridinha, né? Então, que a gente venha se abster das coisas ilícitas, que a gente venha se abster do pecado e que a gente venha verdadeiramente, né, entregar a nossa vida para Jesus Cristo e deixar Ele ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te damos graças, ó Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, reunidos, Senhor, nesse propósito da leitura, da meditação diária da Tua Palavra. Essa palavra, Senhor, que embora num contexto trágico, Senhor, né, de um adultério, de uma situação onde o próprio irmão cometeu incesto ali, de tomar a sua irmã para si, a gente traz um aprendizado, Senhor, ilusão para a nossa vida, que nós devemos nos abster, Senhor, do pecado, das coisas ilícitas desse mundo, dessa vida terrena, e se dedicar, Senhor, a nossa vida, Senhor, às coisas do Teu reino.
Que a gente venha, Senhor, andar nos teus caminhos, Pai. Porque a gente sabe, Pai, que o salário do pecado é a morte, Senhor. Mas o dom da vida do Senhor é a vida. E a vida eterna com o Senhor Jesus, Pai. Nos capacita, nos ensina a sermos seres humanos melhores, Pai. Que eu oro, Senhor, por esse irmão, por essa irmã, Pai. Para que esse pecado que ela vem trazendo consigo, ó Deus, com essa paixão desenfreada, com esse sentimento que ela vem se alimentando dentro de si, que pode levar à ruína, Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós repreendemos agora que esse espírito maligno que age na mente dessa pessoa, Pai, venha ser paralisado em nome do Senhor Jesus. Dê a ela sabedoria, Pai, e que ela possa, Senhor, de uma vez por todas, Senhor, se apartar do iníquo, Pai. Pois se apartando do iníquo, ele fugirá de vós. Assim diz a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.